Ei, pastor Vanderlei. Sim, Mancala. Às vezes firme não. Ou fortes não. Mais Mas firmes. firme não. É, eu me recordo que eu tinha um desinteresse por escola bíblica dominical que vocês não estão entendendo. Eu tinha preguiça de escola dominical. Meu pastor ficava me enchendo o saco, pastor Lindomar de França, eu diácono na época, Vanderlei, você tem que participar de escola dominical. Eu ficava olhando para ele assim por dentro, falava, me larga, rapaz, esquece negócio de escola dominical. E aí eu mudei para Porangatu eu estou conversando com vocês aqui enquanto os outros alunos voltam. Uhum. E eu fui para Porangatu, comecei a cheguei, eu voltei para Porangatu, que eu estava morando em Tocantins, e um pastor um dia lá me chamou, Vanderlei, ministra aqui para a gente um tópico da escola bíblica dominical. E antes disso, eu até esqueci de falar desse pastor, né, dos pastores de Porangatu, que é o pastor José Wilton. Eu não sei em qual congregação que ele está hoje, você sabe, né? Você lembra? Na congregação. Alexandre, qual que era aquela congregação lá que o pastor Fernando era pastor? Betesda, né? Betesda. Bethesda. Isso. Quem falou aí? O Lucas? Eu, Lucas. E Oi. tem o pastor Xavier também, né, Lucas? Que eu esqueci de falar do seu pai, um grande Eu vou pastor. contar tudinho para ele, se eu esqueci o dele aqui, na falar dos pastores. Vou Você contar vigia tudinho. o trem. É... Você vigia, crente. Você sabe que eu amo seu pai e respeito muito. Então, o pastor Meu Wilson, pastor. eu vim do Tocantins e eu não ia com a cara do pastor Zé Wilton, mas era de jeito nenhum. Nem. Rapaz, para mim congregar com aquele pastor, eu prefiro ficar aqui em casa. E assim fiquei, um mês em casa sem congregar. A ignorância falava mais alto, né? E aí comecei, falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu tenho que congregar. E fui congregar lá na Moriá. Ah, aí, assim que eu comecei a congregar lá, ele um dia chegou em mim, Vanderlei, ministra um tópico para a gente da escola dominical. Peguei e ministrei um tópico lá, só um tópico, é provável que estava me testando como professor. E eu ministrei ali um tópico da lição, e na outra aula eu já falou assim, Vanderlei, na próxima aula você vai ministrar a lição completa, né? E ali começou essa caminhada minha como professor. E ali, na congregação Moriá também, um dia ele me chamou para ir numa congregação na fazenda, e eu fui uma vez e ele não voltou lá mais, ele colocou eu para dirigir a congregação no assentamento, e ali começava a minha história como pastor, e depois eu comecei a estudar teologia também, com muita dificuldade, estudando sozinho, inclusive é esse curso que eu estou ministrando para vocês, foi o primeiro curso de teologia que eu fiz, e de lá para cá a gente teve a oportunidade de fazer vários outros cursos para a glória de Deus e que me capacita a estar ministrando aula para vocês. Então, como a irmã diz, com força não, com ânimo também às vezes não, mas com persistência, né? Porque com certeza lá mais na frente a gente vai entender tudo, né? Estou só aceitando mais um aluno aqui, irmãos, e já é isso. Irmão Ei, aberto? pastor, Sim. em respeito daquele negócio que você estava falando aí sobre Deus sempre falar, Deus de Isaac, de Abraão, Jacó. Jacó, Abraão e Jacó, isso. A gente está lendo aqui o livro de Êxodo, e eu tinha até falado com o Alexandre aqui, que em Êxodo também fala, né? Uhum. Ele continua sendo E chamado de eu, Jacó, né? e eu perguntei assim, aí pensei comigo, né? Uhum. E como é que pode ele ter trocado o nome de Jacó de enganador, né? Que era o que a gente sempre Uhum. pensava, e continuar citando Jacó como exemplo, Uhum. né? É meio Como que é meio estranho, né, isso? é Mas aí a como uma gente aprende, referência de né? fé, né? Isso. E aí a gente aprende que estudando um curso de teologia gratuito, a gente aprende a forma correta, né? Deus é maravilhoso, né? Correto. Deus é maravilhoso. Deus abençoe Então, sua vida. amém. O que que a gente aprende então? Quando Deus quer falar com Jacó, pessoa, quando ele quer falar com a pessoa, ele fala Jacó. Quando ele quer falar com a nação, ele fala Israel, né? Hum. Então vamos A lá. referência está, né, em Êxodo 4:4, né, que eu estava lendo aqui.
Êxodo 4:4. Vamos ler aqui também. 4:5, quer dizer. Êxodo 4:5. Uhum. Irmão Alberto, você estava sumido, irmão Alberto. Pois é, pastor. Me perdoa, cheguei meio atrasado na aula, mas estou aqui para aprender. Amém. O que vale é chegar, né? Eu tinha O que vale é receber. um vice-pastor, que eu era pastor na congregação, e eu tinha esse vice-pastor que só chegava no culto depois das 8. Aí um dia ele chegou, ô pastor, eu fico tão sem jeito de chegar a esse horário. Aí eu falei assim, meu irmão, o importante é que você vem. A igreja inteira sabe o horário que você sai do seu trabalho. Então, o que importa é você estar aqui na igreja, né? Eu admiro ele até hoje por causa disso, porque ele saía do trabalho por volta ali de 8h05, 8h10, porque ele é locutor de rádio, é o Anderson Rosa, né? E ali ele tinha que fechar a emissora, tal, tirar a Voz do Brasil do ar, e mesmo assim ele levava a roupa para o trabalho, chegava na igreja para ali ainda poder participar do culto. E muitos poderiam ter uma desculpa, não, eu saio do serviço 7h30, eu saio do serviço 8h, não vou não. Né? Mas mesmo assim ele se prontificava, ele levava a roupa para o trabalho, lá ele se vestia e chegava para o culto ainda. Então tem a minha eterna admiração. Então, Êxodo 4:5, que a irmã acabou de dizer, vai dizer, para que creiam que te pareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, aqui, pela lógica, ele teria que ter dito o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, né? Mas não, continua chamando Jacó porque está falando os pais, está falando pessoa, né? É que nem nós temos hino da harpa, irmãos. Nós temos hino da harpa que vai dizer que Saulo foi transformado em um Paulo. Temos ou não temos? Nesse mesmo hino tem 2 erros. Inclusive nesse mesmo hino ele tem dois erros. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Mas quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, a gente vai encontrar lá, Saulo continua chamando Saulo, né? Saulo, enquanto está com os gregos, é Saulo, quando está com os romanos, é Paulo. Dupla cidadania, simples assim, né? Ele não teve o nome dele trocado. Inclusive, nas outras turmas que eu ministrei, eu falei assim, olha, se alguém achar para mim a referência onde Maria Madalena era prostituta, onde Jacó era enganador, e Saulo foi transformado em um Paulo, quem achar para mim essas referências vai ganhar o curso todinho, não vai pagar nada. Até hoje eu estou esperando as referências, né? Maria Madalena também, quantas pessoas chamam ela de prostituta até hoje, né? Não tem referência falando isso. Não tem. Não tem referência transformando Saulo em Paulo. Não tem referência falando que Paulo caiu de um cavalo, né? E tem muita gente que prega sobre isso. E é tanta coisa, né? Pessoas falando que maldito o homem que confia no outro homem. Quem é que já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Pois é, e o texto bíblico não fala isso também. O texto bíblico vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito você que confia em você mesmo. Né? Maldito você que confia em você mesmo. Tem gente que fala assim, todo homem é mentira. A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz isso, que todo homem é mentira. A Bíblia vai dizer, o salmista, ele vai dizer, na minha precipitação, eu disse, todo homem é mentira. Ele está dizendo, quando eu me precipitei, eu exagerei. E eu falei que todo homem era mentira. Ele está dizendo, ele foi precipitado em dizer que todo homem era mentiroso. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas referências bíblicas quando você pegar o hábito, né? Quando você pegar o hábito de levar isso aqui para a igreja e isso aqui, tá? Quando chegar em casa, você confrontar com o que o pregador disse, você vai melhorar em muito a sua vida com Deus e os seus estudos bíblicos, né? Fazendo o quê? Se dedicando na leitura também, para que você também não fique absorvendo aí qualquer coisa, né, que chega aos seus ouvidos. Seu ouvido fica parecendo pinico, né? Pastor. Não sei já como que esse inconstante levava pouco tempo. Uhum. Pode falar, pastor Zé Pereira. Como é que você falou aí do homem que confia no outro, como é que é aí? Repete para mim, por favor. Tem gente que fala, maldito o homem que confia em outro homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Vamos ver lá a referência na nossa
Bíblia amada que nós gostamos? Jeremias 17:5. É até bom, pai, esse pastor que crê que é isso. Jeremias? 17:5. E pastor Vanderlei, Sim. esse pastor é meu conterrâneo lá do Maranhão, o pastor Zé Pereira aí, ó. É maranhense Glória. também? É, maranhense. Eita. É verdade. Esse Estou lá mara- na cidade de Duas Pancadas, Tum-Tum. Ai, vocês é demais, viu? Ai, meu Deus do céu. Então, olha só aí. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só aí, irmãos, olha só isso aí. O próprio contexto. Maldito o homem que confia em quê? No homem. No homem. Não está dizendo no outro homem, em outra pessoa. Está dizendo no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito você que se aparta de Deus. Maldito você que confia em você mesmo. Se nós pegássemos, que nem o pastor acabou de falar, a referência, marcássemos na nossa Bíblia e prestássemos atenção no que realmente está escrito, meu Deus, como seria diferente as igrejas hoje? As igrejas hoje, né? Amém, irmãos? Amém. Alguém aqui já tinha dito esse texto errado? Normalmente é de ver. Quem nunca errou? Sei não, mas eu já ouvi muitas vezes. Amém. Ainda bem que não foi a irmã, né? A gente aprende com os erros dos outros também, né? Quem nunca pronunciou, né? Quem nunca pronunciou um texto bíblico errado, que atira o primeiro tijolo. Eu pensava que era o maldito homem confia no homem, era eu confiar em outra pessoa, né? Irmã Carla, duas Mas coisas já hoje, só nessa aula, hein? Eu não vou pensar assim por ler, por meditar, por ouvir. É aquela questão que eu falo. A maioria das coisas que nós sabemos com relação à Bíblia não é porque nós pegamos ali a Bíblia e estudamos, é porque ouvimos alguém dizer e nos tornamos repetidores, né? Tem Então, alguns que não vai nem lá buscar para saber se o que ele escutou realmente está na Bíblia ou foi ele que criou. já sai compartilhando, Isso. né? Então, irmã Carla, já foi duas coisas nessa aula hoje, o Jacó e a Jeremias aí? Jeremias, Foi, olha só, viu? é Jeremias 17? 17:5. 17:5. 17:5, que bênção, né? Duas Até coisas. marquei aqui na minha Bíblia aqui, ó. Amém. Quando alguém falar para vocês, você fala assim, olha, você me permite fazer uma observação nessa palavra? Né? Se você tiver coragem, né? Me permite fazer uma observação. Não é para você desafiar a pessoa, é só se você tiver intimidade suficiente com essa pessoa, tá? Para você falar para ela a respeito disso. Quando você tiver também oportunidade na igreja, você falar sobre isso, até te oriento o seguinte, como é que você falaria isso na igreja? Você vai ler lá na igreja, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, o que o texto está querendo dizer é que quando nós nos afastamos de Deus, a gente vai perder a bênção. E quem não tem bênção, né? Quem não é bendito é maldito, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E nós devemos parar, irmãos, de terceirizarmos culpa, colocarmos a culpa na outra pessoa, quando nós mesmos devemos chegar diante de Deus e lançarmos sobre ele as nossas falhas. Tem até um hino que eu acho muito bonito, que diz assim, quando tudo deixares no altar. Eu não me recordo a letra desse hino. 577, em fervente oração. 577, em fervente oração. Gente, depois vocês não cantem esse hino, leiam esse hino, para vocês verem uma coisa. Quer ver? Olha só, deixa eu só ver aqui se eu acho. Hino 577. Olha só aqui, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo.
Não é somente algumas coisas, quando tudo você deixar no altar. O que o Senhor está dizendo aqui é o quê? Você está confiando nas suas próprias forças. Você está confiando na sua própria carne. Então você vai se tornar uma pessoa maldita, né? Maldito o homem que confia no homem. Você está confiando nas suas próprias forças. Você e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Então, a gente deve observar com mais precisão esses textos bíblicos para que nós façamos a interpretação para nós mesmos. Não é ficar terceirizando. Quando eu leio errado, eu vou estar vendo outra pessoa nesse texto, não vou estar vendo eu naquele texto. Pastor, eu quero compartilhar um negócio. O senhor falou sobre Maria Madalena aí, que alguns afirmam que ela é prostituta. Uhum. Só que as pessoas, eles confundem os cenários, né? Porque Maria unge Jesus já na preparação, né? Já prevendo já a morte. E muitos pregadores confundem com a mulher pecadora que Aqui é levado em entra adultério? na casa de Simão, fariseu. Não, aqui entra na casa de Simão, fariseu, né? Que quando ela está ali chorando, enxugando os pés do Senhor com os cabelos, lavando com as lágrimas, Simão disse, se esse aí fosse profeta, se esse aí de fato fosse Messias, sabia que essa aí de fato é uma pecadora. Ele reconheceria que essa daí é uma pecadora. Então, aí Jesus começa a sondar o pensamento dele e repreender ele, né? Coloca até uma parábola, tá em Lucas. Acabei de ler Certo, aqui. mas Então, eles confundem o cenário. Você tem essa referência para a gente? Eu acabei de ler que é Lucas. Só um momento. Se você puder ler ela para mim aí. É Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando ele na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrima e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Quando isto se viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberei quem é e qual é a mulher que toca, pois é uma pecadora. Certo. E onde é que o pessoal tirou que essa mulher é prostituta? Também. Pois é. Nem aí também não fala. Todas as duas vezes. Fala pecadora, pecadora. A Bíblia não fala que tipo de pecado que era dela. Então, assim, eu penso o seguinte, se é mulher, é pecadora, é prostituta, é quenga, porque é mulher. O pecado dela não podia ser outro, ela não podia ser trabalhar com macumba, trabalhar com fabricação de artesanato idólatra, e tantas outras coisas mais. Agora, porque é mulher, tem que falar que ela é prostituta. O texto bíblico não dá, eu não vejo nesse texto embasamento para classificá-la como uma prostituta. É que nem porque uma pessoa chegar, aquele pastor ali é um pecador. O que é? Então, deve cantar as irmãzinhas aí no Facebook, deve ficar mandando mensagem para as irmãs no WhatsApp, né? Deve ser por aí. Mas o pecador, irmãos, a gente sai de casa, uma coisa que a gente fala, a gente está pecando, né? Tantas outras coisas que a gente pode estar pecando. Eu peco, às vezes, por não orar mais. Eu peco, às vezes, por ficar com raiva de alguma situação. Não quer dizer, porque eu sou pastor e sou pecador, que propriamente o meu pecado esteja envolvido com adultério. E uma mulher esteja também da mesma forma. Tem vários tipos de pecado, né? Então, nesse texto, a gente não tem embasamento para classificá-la como uma prostituta. Alguém discorda? O próprio irmão Alberto, que acabou de ler. Não, eu só coloquei essa hipótese, pastor, porque, como falei antes, tem muitos pregadores que confundem, né, os cenários e, às vezes, no calor da mensagem, eles afirmam aquilo que não está correspondente no texto, né?
Aham. Então, com essa visão de ser mulher também, pecadora, eles já deduzem, não, o pecado dela deve ser prostituição, como o senhor mesmo acaba de falar. Então, Uhum. eu só coloquei aqui para os irmãos, porque às vezes podem ler depois também, e vendo a mensagem, achar que pode ser isso coerente, aceitar. Uhum. Não, sim. Eu pedi para o irmão ler, irmão Alberto, justamente por isso, para que nós tivéssemos acesso a esse texto. Foi muito, mas muito mesmo louvável o senhor ter achado essa referência, porque nós localizamos mais um exemplo de erros de interpretação. É porque, assim, eu volto a repetir para vocês o que eu aprendi com o pastor Claudio Honor de Andrade. Inclusive, é um dos pastores que eu acho que tem a voz mais bonita do Brasil, é ele. Inclusive, depois, se vocês quiserem conhecer, quem não conhece ainda, é só colocar no YouTube lá que vocês vão ver que voz que ele tem, né? Pastor, Ele vai dizer, onde a Bíblia se cala, cale-se você também. pastor, você pode perceber o cenário que o Simão, o fariseu, convida para uma ceia, uma janta, um bom almoço, não sei, mas é a mesa. Da mesma forma na casa de Lázaro também, uma ceia, eles preparam uma ceia, prepara ali um banquete para Jesus. E Maria oferece o nardo, né? Um unguento de nardo puro. E essa pecadora também, ela vai oferecer a Jesus e vai se arrepender, se prantear nos seus pés. E se vocês analisarem, o cenário questão de mulher e de oferta são parecidíssimos. Se nós não atentar e prestar bastante atenção, a gente confunde mesmo. Uhum. É que nem Enoque. Enoque, Lameque. Vocês sabiam que tem 2 Enoques? Tem o Enoque de Sete e o Enoque de Caim. Tem Lameque de Enoque e Lameque de Caim e Lameque de Sete. Entendeu? Vários Josés na Bíblia. Tá? Davi é que eu acho que só tem um. Mas José tem vários na Bíblia. Acho que Levi também tem vários na Bíblia. José, então, né? Lameque, Enoque. Então, a gente tem que ficar... É por isso que eu falo para vocês. Nós temos que ler e analisar o texto, para que a gente não faça interpretação errada, para que a gente não mande gente certa para o inferno e gente errada para o céu, embora a gente não tenha esse poder, mas eu acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ficar classificando pessoas como errada, quando na verdade elas não são, e depois colocar uma pessoa como certa, quando na verdade ela não é. Amém? Irmão Alberto, Deus abençoe pela sua participação, pela sua observação. Então vamos lá. Esboço do livro, a história do princípio. Aí nós temos a criação do mundo, a criação do homem. Nós temos, acho que aí a imagem está tapando, nós temos aí a queda do homem, o conflito entre os descendentes de Adão, e nesse conflito entre os descendentes de Adão nós temos os 3 primeiros assassinatos. Vocês sabiam disso? Vocês sabem quais são os 3 primeiros assassinatos? Primeiro é Caim e Abel. Caim e Abel. Caim mata Abel, né? É. Se a gente for analisar que o pessoal fala que só tinha Adão e Eva, Caim e Abel, quando Caim mata Abel, ele mata 25% da população da Terra. Nessa parte aqui, irmãos, ó, eu vi um rapaz que... Alguém que conhece o Pablo Marçal? Alguém de vocês já ouviu falar do Pablo Marçal? Eu conheço, pastor. Sei quem é. Quem está falando? Lucas? Isso. Lucas, você está no vozeirão, hein, cara? Que isso. Quando chegar a comandante, hein, na hora que dá um grito no quartel, assim, o povo vai dar um pulo lá em cima. Eu ouvi uma frase hoje do Pablo Marçal que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito, muito interessante. Ele tem um projeto acho que é 4h59 que fala, que é 5 horas da manhã começa. Ele disse que, ele falou assim, num dos vídeos dele, por que você foi criado no 6º dia?
Aí eu pergunto para vocês também, por que que nós fomos criados no sexto dia e não no primeiro? Eu só quero compartilhar aqui com vocês o que ele falou. Não estou dizendo que tem nada que tenha a ver, não. É só porque eu achei interessante a observação que ele fez, né? Ele falando assim, sabe por quê que você foi criado no sexto dia? É porque Deus não queria sua opinião quando ele estava formando a Terra. Eu achei interessante isso aí, né, que ele falou. É porque Deus não queria sua opinião. Por isso que deixou você por último. Vamos lá, então. Pastor, Sim. ele fala assim porque ele tem um projeto chamado Bagdá da Sua Vida. Não sei se você já acompanhou, aí por isso que ele fala isso. Sim, eu acompanho ele, eu gosto muito dos vídeos dele. Ele tem um projeto também, Vai Cuidar da Sua Vida. Eu gosto muito também. Então, vamos lá. Ó. Qual que é a referência que a gente está aí? Tá. Deixa eu achar aqui para vocês. Eu tenho tudo isso aqui marcado. Olha como é que é aí, ó. Olha como é que está aí, ó. A Bíblia nossa que nós estudamos, ela tem que estar desse jeito aí, ó. Tá? Bem marcado. Vamos lá. Deve ser. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 16 vai estar assim. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, né? Depois de ter matado o seu irmão Abel. Aí depois nós temos o assassinato de um outro homem e de um jovem. Olha só no versículo 23, tá? No versículo 23 do capítulo 4. E disse Lameque às suas mulheres. Aqui nós também temos o primeiro homem polígamo da Bíblia, Lameque, né? Ele disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Nós temos aqui mais 2 assassinatos, então nós temos aqui os 3 primeiros assassinatos da Bíblia, né? Eu já perguntei para vocês se teria como a situação ter sido revestida com relação ao pecado humano? Eu já perguntei isso para vocês. Não. Vocês acham que se Adão reconhece o seu pecado, Deus teria dado uma nova chance? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Porque Deus chega para Adão e pergunta cadê ele, o que estava acontecendo. Deus já sabia de tudo, mas Deus queria ouvir a boca dele. E o que ele faz? Ele coloca a culpa na mulher. Na verdade, em Deus que fez a mulher, né? Ele coloca a culpa em Deus. Em Deus. Em Deus. É. E olha só, a resposta... Irmãos, desliga o microfone só um pouquinho enquanto eu vejo essa questão aqui para vocês. Olha só. Abel é morto pelo seu irmão Caim. Deus chega em Caim e vai perguntar por Abel. Olha só. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha só o que ele está dizendo. Quando Deus pergunta para ele, Deus quer ouvir algum tipo de resposta. Porque, irmãos, cá entre nós, Deus já sabia onde é que estava Abel. Deus já sabia o que tinha acontecido, né? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a resposta que ele dá. Não sei onde é que Abel está. Por acaso eu estou no lugar de babá do meu irmão? Agora eu sou obrigado a saber onde é que ele está? Sei. Né? Olha a resposta que ele dá em Deus. Aí diz o versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus está perguntando para ele o que ele fez. Mais uma vez, Deus está dando a chance. Cadê teu irmão? Ele responde, eu não sei, eu não sou babá dele. Segundo, o que você fez? Né? Vamos ver aqui qual que é a resposta. Então disse Caim ao Senhor,
É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada, né? Ele não pede perdão. Ele vai dizer, maior é a minha maldade. Olha só. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Aí tem pregador que quer falar qual que é o sinal de Caim. A Bíblia está falando qual que é o sinal? Não. A Bíblia não fala qual que é o sinal. E outra coisa, tem gente que fala que Abel saiu para ser morto. Não. Deus não permitiu que ele fosse morto. E outra coisa, uma coisa que a gente vê nesse texto é que ele aplica a sentença para ele. Ele aplica a sentença, ele não pede perdão. Agora vocês imaginem quando Deus chega nele e pergunta assim, cadê seu irmão? E ele dissesse, meu Deus, Senhor, eu fiz o que era errado, eu fiz o que não era certo. Para começar, se Adão reconhece o seu erro, Caim não teria passado por isso. Vocês já tinham pensado por esse lado? Eu já comentei isso com minha esposa, pastor, sobre essa situação aí, porque Deus deu oportunidade tanto para Adão como para Eva para eles se arrependerem. E eles não quiseram se arrepender. Igualmente para Caim também. Então, se Caim reconhece o seu erro e pede perdão, eu acredito que poderia ter sido diferente a história dele, né? Mas, infelizmente, ele mesmo coloca sobre si a sua própria sentença. E vocês sabiam que tem irmãos fazendo isso? Irmãos se autodisciplinando? Vocês sabiam que tem isso na igreja? Vocês querem saber o que é autodisciplina? Sim, pastor Zé Pereira. Esse caso aí de Caim, né? Sim. A gente vê lá o filho pródigo, né? Quando ele saiu, né? E lá ele se arrependeu e ele falou, pequei perante a Deus, meu pai. Ele volta e se arrependido e se prostra aos pés do pai dele e diz, pai, eu pequei. E o pai dele aceita ele, né? Então, Isso. se o Caim faz o mesmo, Deus tinha perdoado ele. E sabe uma coisa que eu acho interessante aí, antes da gente voltar aqui para a questão que a gente estava falando de irmãos que se autodisciplinam? Essa questão do filho pródigo, ela tem um ensino muito grande, inclusive é tema de muitas pregações. Vocês já pararam para observar que o pai não foi atrás do filho e nem mandou ninguém ir atrás? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já. Mas ele esperava. Pois é, Deus sempre espera um filho que saiu da casa. Deus sempre espera. Sabe por quê? Porque o filho sabe e já experimentou da casa. Então ele sabe o benefício de ir lá fora e lá dentro. Aí vai caber a ele o poder de escolha. Ficar lá fora ou voltar para casa onde ele conhece, onde ele tem amparo, né? E foi isso que o filho pródigo percebeu. Lá na casa do meu pai é tudo diferente daqui. Aqui eu sou humilhado, aqui eu sou pisado, aqui eu sou maltratado. Aqui eu tenho que cair desejando comer comida de porco. E lá na casa do meu pai é completamente diferente. O que o mundo nos fornece é migalhas. O que Deus tem para nós é o melhor. Autodisciplina. A irmã comentou aí no bate-papo, né? Está até aí para vocês verem no bate-papo. Essa autodisciplina é sério. Cresci vendo isso. A maioria das igrejas, né, tem a ceia aí no primeiro domingo, né? Outras no terceiro, outras no segundo. É certo que todas as igrejas têm ali a sua ceia. O que tem acontecido com frequência? As pessoas, elas não participam da ceia, né? Elas não participam da ceia porque no entendimento delas ali, elas fez algo de errado
e ela simplesmente não vai participar da ceia, e ela não comunica com o seu pastor, ela não procura corrigir aquele erro, e no próximo mês vai acontecendo a mesma coisa. Ela parece que não tem pastor, tá? Ela mesma vai tentando se disciplinar em casa, e com isso ela vai fracassando dia após dia, né? Hoje, para vocês terem noção, está difícil um pastor perceber que uma ovelha faltou um culto de ceia, ele pegar a ceia e ir levar na casa dela. Está difícil fazer isso, porque o pastor pode passar pelo constrangimento de chegar lá com a ceia para o irmão ou para a irmã, e ela dizer para ele, não, pastor, eu não fui, foi de propósito, porque eu não queria participar da ceia.